Olá pessoal, e nesse vídeo eu quero mostrar os garimpos do mês de maio, muita coisa legal que a gente conseguiu nesse mês que passou, né? Algumas que eu já estava querendo há um certo tempo, e vou começar aqui por esse álbum maravilhoso do Juliano Som, o Mais Um Dia, lançado em 2011, né, com produção do Rubem de Souza, o melhor álbum do Livres para Adorar, na minha opinião. A gente percebe aqui uma evolução, tanto na questão sonora, como também na interpretação do Juliano, e também nas composições, né, que na maioria aqui são composições autorais, diferente dos CDs anteriores, né, que tinham mais versões. E esse álbum, gente, ele tem uma sonoridade bem rock britânico, né, é bem mais influenciada pelo rock britânico, e traz canções maravilhosas, como a faixa título Mais Um Dia, que o Juliano escreveu, né, após a perda de um amigo de infância, né, que infelizmente se suicidou, e de certa forma isso acabou influenciando ele a escrever essa canção que justamente fala sobre você aproveitar as oportunidades enquanto elas ainda estão aí, sobre a questão de esperança e fé em Deus nos momentos difíceis. E de certa forma, essa mensagem, né, de conforto, de esperança, ela permeia também todo o álbum. Quando a gente vai para as outras letras, para as outras músicas, a gente percebe que essa temática, de certa forma, ela é trabalhada também nas outras canções. Aqui tem outra música que eu acho excelente, que é O Ladrão em Mim, né, que a letra dela nos coloca justamente no lugar do ladrão da cruz. É muito boa essa música. Tem também aqui o Quando o Mundo Cai ao Meu Redor, que na minha opinião é um dos raros casos em que uma versão supera a música original. Na minha opinião, né, pelo menos instrumentalmente, eu achei ela muito melhor, né, na gravação aqui do Livros para Adorar. Muito legal essa música. Também tem aqui Rei da Glória, Cor de Papel também muito boa. É um CD lindíssimo. Inclusive o próprio conceito gráfico dele é muito bonito. Ó, quando a gente abre aqui, apesar de eu não gostar de Digipack, mas eu tenho que admitir que esse projeto gráfico aqui em Digipack ficou muito bom. Então ficou muito bonito, né? Aqui dentro tá o encarte, né? Geralmente no Digipack, né, fica o encarte aqui nessa parte de dentro. O encarte também ficou muito bem feito, né? Foi um trabalho mesmo muito bacana esse aqui. Mais um dia do Livres para Adorar. É um CD que eu sempre gostei de ouvir, né, e agora vou ouvir mais ainda, né, com o CD. Antes eu via mais no stream. Inclusive eu já tinha comprado esse CD antes, mas infelizmente ele veio muito danificado e eu tive que devolver, né? E agora que bom que eu consegui encontrar ele novinho em folha, para apreciar essa grande obra que é esse álbum, Mais Um Dia do Livros para Adorar. E o próximo é A Porta Se Abriu, do Marcos Antônio, lançado em 2001 pela Top Gospel. Esse CD, para mim, ele só não ganha do Quem Dá Mais, né? Foi lançado nos anos 90. Mas é uma das produções mais arrojadas do Marcos Antônio. Inclusive, aqui nós temos até mesmo um projeto gráfico muito bem trabalhado. Aqui na parte de trás, né, é vertical aqui a ordem das músicas, né, com a foto do Marcos Antônio. Né, a paleta de cores, né, muito legal também, o encarte. Esse CD aqui ele ficou muito bem caprichado, né? Foi um álbum assim, até o repertório também, o repertório me surpreendeu na época, porque foi um repertório bastante orgânico, composições muito boas, né? Não que os outros álbuns não fossem do Marco Antônio, mas aqui, de certa forma, ele conseguiu um trabalho coeso, tanto na questão do projeto gráfico, quanto também do repertório e da produção musical. Inclusive, os arranjos foram feitos pelo Paulo Davi e também pelo Merel Wilton Lages, que no caso são produtores muito bons. E esse CD aqui, de certa forma, é um dos grandes destaques, na minha opinião, da carreira do Marcos Antônio. Interessante que aqui na capa tem A Porta Se Abriu, mas o título da música, né, da faixa título, ficou Jesus Abriu a Porta, né, aqui na setlist. E aqui também eu posso destacar outras músicas como Nem Tudo Acabou, tem a Rasga-me por Dentro, O Escolhido. E aqui tem um caso interessante, né, de um erro na tiragem que acabou indo para o streaming. Né, que aqui tem dois pagodes, né, que é a música Amo Você e também a música O Inimigo Fugirá. Essas duas músicas elas são trocadas de posição, né? O Amo Você foi para a faixa 5 e o Inimigo Fugirá foi para a faixa 9. E esse mesmo erro foi passado lá para o streaming, né? Se você for ouvir lá no streaming, o erro permanece, as duas músicas estão trocadas. Né? Mas independente disso, é um bom CD, é um CD muito bacana. E esse exemplar, ele não é muito fácil de ser encontrado, porque é justamente aquela tiragem que não tem o selo, né, promocional da Top Gospel. Eu falei até sobre isso naquele vídeo anterior, a respeito sobre a Top Gospel e os selos promocionais,
né, que ela colocou nos CDs dela lá no início dos anos 2000. É muito bacana esse achado aqui. E o próximo Todos São Iguais, de João Alexandre. Esse aqui me surpreendeu, porque geralmente a gente não encontra esse CD assim com um preço muito acessível na internet, e ainda mais que ele veio autografado, né, pelo próprio João Alexandre, né? Olha só. Pelo pouco que eu conheço, essa assinatura aqui, ela é original mesmo, né? Tá aqui o autógrafo do João Alexandre. Eu fiquei surpreso, né, com essa descoberta aqui nesse CD. É uma tiragem de 95, né? Mas o álbum foi lançado em 94. Até agora, esse aqui é o álbum mais antigo que eu tenho na coleção, né, em termos de idade, né? O mais antigo que eu tinha era o Sentido do Catedral, né, com um exemplar de 96. Agora, o mais antigo agora que eu tenho é esse aqui, Todos São Iguais, do João Alexandre, de 95, essa tiragem. Mas o álbum foi lançado em 94. É um CD muito bacana. Inclusive o Eli Soares, né, fez uma regravação, né, uma releitura dessa música Todos São Iguais, e convidou o João Alexandre, né, para gravar nessa essa releitura. Ficou muito bacana. E desse CD que eu posso destacar a belíssima adaptação, né, da oração do Pai Nosso, né, a própria faixa título, né, que eu já falei. Tem Oração da Noite, né, que é uma música muito linda. Tem a música Cristais, Cristais. Tem a regravação de Esquinas Cruéis, né, que está lá naquele álbum do Milad, que eu mostrei num vídeo anterior, né, daquele disco do Milad, o Retratos de Vida. E também tem aqui Em Nome da Justiça, que é uma música muito boa, que inclusive foi regravada, está com tempo já, pelo Paulo César Baruch. Esse aqui é um CD muito bacana, Todos São Iguais, do João Alexandre. Me surpreendi com esse achado aqui. E agora o próximo álbum é um LP, que é o do Sinal de Alerta, o Garotos e Garotas. Sinal de Alerta é uma banda carioca, né, de rock cristão dos anos 80. Eles têm muitos álbuns de destaque. E diferente das outras bandas de rock que eu conheci já bem cedo, o Sinal de Alerta eu conheci já um pouco tarde, já com meus 18, 19 anos. E esse álbum aqui ele traz algumas canções que eu gosto muito, como Garotos e Garotas, Eu Preciso, que inclusive essa canção Eu Preciso, ela teve uma versão alternativa, que foi distribuída nas rádios na época. Inclusive quem descobriu isso foi o meu amigo Leonardo Lodes, né, que é seguidor aqui também do nosso canal. Ele também tem um canal onde ele posta, né, algumas curiosidades sobre Lost Medias. E ele colocou justamente esse achado da música Eu Preciso, do Sinal de Alerta, com a versão alternativa, que inclusive deve ter se perdido, né? Hoje a gente só tem só essa gravação de fita cassete, né? Porque a versão que acabou se tornando oficial foi essa que está aqui no LP. E outra música bacana que tem aqui também é A Cura. Tem também outra que eu gosto muito, Verdadeiro Amor. Muito legal essa música. E esse álbum aqui foi lançado pela Som e Louvores, né, em 94. Aqui o rótulo padrão da Som e Louvores, né? E essa capa icônica aqui. E aqui a contracapa, né, seguindo a mesma arte da capa, muito bacana. Esse aqui foi um achado, que inclusive encontrei com um preço muito bom, né? Que bom que tem vendedores que ainda nos repassam LPs com preços, né, bem em conta. E o próximo, que eu também consegui com o mesmo vendedor, é o Evidências, do grupo Semeando. É um grupo carioca, que também é dos anos 80. Só que o Semeando ele é mais pro lado pop, né? E esse álbum aqui ele é bem popzão dos anos 80 mesmo. Eu gosto muito da sonoridade desse álbum. Eu sei que a maioria gosta mais do álbum Recomeçar, né, do Semeando, mas em termos de afinidade, eu prefiro o Evidências, né? Porque foi as primeiras músicas que eu ouvi foi justamente desse álbum aqui. E ele faz parte, né, da série Prata, né, do selo Carisma Produções. E que inclusive eu conheço outro álbum também dessa mesma série Prata, que foi aquele Brilho do Sol do Ivanilson Pontes, né? Se vocês perceberem, ele traz também essa mesma estética assim meio prateada, tanto aqui na capa quanto na contracapa. E tem um detalhe aqui interessante, que a data eu não sei se é da prensagem do lançamento do disco, está como dezembro de 88. Eu já vi lá no site do Semeando, tá a data desse álbum como 1989. Né? Então fica essa curiosidade, eu não sei se ele saiu mesmo no final de 88 ou se ele foi lançado oficialmente no início de 89. E aqui tem grandes hits da banda, como Coração de Pedra, Por Que Desesperar, tem a belíssima Grumari, e tem outras canções que eu destacaria também pela abordagem interessante delas na década de 80, né? Como a Evidências, né? Que fala até mesmo sobre computadores, né? Energia sim, nuclear não, né? Que aborda a questão ambiental, né? É uma mensagem contra a energia nuclear. Tem também aqui a Cinema, que é bem divertida essa música. E uma que quase não é lembrada, mas que eu gosto demais, que é a música Templo. É muito legal esse álbum do Semana, eu gosto demais.
desse álbum, para mim, um dos grandes destaques dos anos 80, né? Um dos melhores álbuns da música cristã nos anos 80. Então, pessoal, esses foram os achados do mês de maio. É muita coisa bacana mesmo. Espero que vocês tenham gostado das curiosidades, né, os detalhes, informações, que são coisas que eu sempre gosto de compartilhar aqui no canal, também com outros colecionadores aí pelas redes sociais. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um vídeo e nos vemos na próxima, se assim Deus nos permitir. Até lá!